Olha, o Moro só não foi condenado ontem por uma concessão da ministra Carmen Lúcia, porque o relatório que ela apoiou dava ali, condenava Moro a pagar uma multa muito pesada. E o argumento que ela usou para não condenar, 2 votos foram no sentido de que Moro seria condenado a pagar a multa, porque ele nem foi ouvido, quer dizer, ele seria condenado ontem pela mais alta corte do país, sem ter sido ouvido, sem se defender, porque o processo era um habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. No termo jurídico, o que há de mais grave é a parcialidade de um juiz. É tão grave que, em matéria criminal, esta alegação pode ser levantada a qualquer momento, né? Como agora, nos finalmente, né? Então, isso aí abre a possibilidade séria de um julgamento do Sérgio Moro. Eu entendo que ele deve urgentemente entrar na política para se defender. Dizem por aqui que as pessoas entram na política por amigos e não saem por inimigos, ou seja, Sérgio Moro hoje tem adversários pesados, está num fogo cruzado entre os petistas que o odeiam e também os bolsonaristas que o condenam por não ter se dado bem ali no governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele tem que entrar na política, se candidatar a deputado, senador ou a presidente da República para se defender. Ele está no meio de um fogo cruzado. É interessante que esse julgamento da segunda turma, ela foi um jogo de esperteza. Gilmar Mendes antecipou essa sessão para evitar que o plenário pudesse antecipar esse julgamento da parcialidade do juiz Sérgio Moro, naquele caso da anulação do Fachin. Esse julgamento é só sobre o triplex do Guarujá e só sobre o ex-presidente Lula. Mas a indicação é de que pode se alastrar, pode ficar maior. Estão rolando vários outros julgamentos aí, inclusive os processos do Lula continuam, enfim. Bem lembrado pelo Zé, específico do caso do apartamento do Guarujá. Até porque, né, Paulo, se os outros processos também foram julgados pelo ex-juiz Sérgio Moro, a gente imagina que a defesa do Lula vai usar o mesmo argumento, claro, e o mesmo justificativo. Se ele foi parcial no julgamento do triplex, também teria sido nos outros processos. Agora, Adriles, o Zé coloca um ponto interessante aqui na nossa roda. Você acha que o Moro hoje é obrigado a ir para a vida pública? Ele é catapultado a ir para a vida pública. Até porque o silêncio obsequioso dele o transforma em réu não perante a justiça brasileira, não perante a suprema vergonha nacional que se colocou ontem, mas transforma em réu exatamente por seu silêncio absoluto de estar deixando o seu legado todo esmorecer. Ele não pode mais ser considerado um juiz, ele não pode se considerar mais um juiz, porque o julgamento que o Supremo Tribunal Federal fez, tanto dele quanto quer fazer e está fazendo da Lava Jato, é um julgamento imoral e moralmente político. Foi estrategicamente colocado, foi antecipado, como o Zé bem disse, foi colocado no momento em que a população não pode revidar. E aí, o seu Gilmar Mendes, com esse furor de ódio, inverte a realidade, diz que o Tribunal de Curitiba é um tribunal de exceção, quando todo mundo sabe que o Supremo Tribunal Federal se transformou no Supremo Tribunal Inquisitorial, que prende pessoas sem devido processo legal e solta bandidos à sorrelfa simplesmente por um ódio específico, politizado, a Lava Jato, que foi a única operação que mais combateu a criminalidade colarinho branco no Brasil. O julgamento de ontem, o julgamento injusto, foi a apoteose de uma revolta de um establishment corrupto, exatamente que quer preservar seus corruptos de estimação e transformar a justiça brasileira numa imensa leniência complacente com aqueles que podem pagar por advogados em instâncias absolutamente infindáveis. Ou seja, o julgamento, o ódio baboso do Gilmar Mendes pelo Sérgio Moro, pela Lava Jato, aquele ódio agressivo, é um ódio ao próprio princípio de justiça. Meu Deus, são suspeitos também a mais de uma dezena de juízes em 3 instâncias que condenaram Lula com fartura de provas. O julgamento de ontem, Paulo, foi uma vergonha absoluta. Não se analisou o mérito de provas, não houve falseamento de testemunha, não houve deturpação de provas, não houve incriminação ilegal, simplesmente uma questiúncula jurídica foi colocada com base em diálogos absolutamente impalpáveis, colhidos de forma ilegal
por hackers criminosos, não se sabe se deturpados ou não, que não houve perícia. Ou seja, tudo isso transforma o Supremo Tribunal Federal em uma suprema vergonha nacional. E vergonhosa também é a atuação de Carmen Lúcia, que muda seu voto de acordo com uma perspectiva, eu não posso dizer outra coisa, simplesmente política, de antipatia ao presidente, de adoção a uma candidatura do Supremo que pode voltar o país a um sistema de ilegalidade jurídica. Instabilidade jurídica a gente tem. Agora a gente tem o Supremo promovendo a injustiça no âmbito nacional, ceifando a base de um princípio de ressurreição de justiça nesse país, agora, que era a Lava Jato. Vale a gente destacar também a falta de educação desse senhor, né? Pelo amor de Deus. Ódio absoluto. A falta de educação numa sessão oficial de um Supremo Tribunal Federal, gritando, esperneando, batendo a mão na mesa. Dá a impressão, Paulo, que como... falta de postura isso, que como a Carmen Lúcia já tinha dado o voto dela inicialmente a favor do Moro, então se imaginava ali que depois do voto do Cássio Nunes, o Moro não seria considerado suspeito. A impressão é que o Gilmar teve aquela reação para ganhar no grito. Mas depois a Carmen mudar o brasileira. voto. Pô, não estamos falando de uma discussão de boteco. E ele trata o Sérgio Moro e a Lava Jato como bandidos que devem ser criminalizados e presos. Eu acho que o ódio dele é mais calculado do que visceral. Ele quer criminalizar o Sérgio Moro, o Dallagnol e a Lava Jato para colocar os empurrados para cadeia, para a opinião pública. É isso que ele quer. Deixa eu só conversar um pouco com o Joel e saber a opinião dele exatamente sobre isso. Como é que você vê a postura do Gilmar Mendes nessa sessão de ontem, Joel? Foi uma postura lamentável e que nos lembrou aquelas palavras que foram, em outro momento, ali em 2018, pelo ministro Barroso, né, que ele falou para o Gilmar Mendes, né, como é que era, maldade com gotas de psicopatia. Foi o que vimos na sessão de ontem. O ministro simplesmente, totalmente desrespeitoso, falando ali num tom, parecia um político acusador em comício. É o que aconteceu com o nosso STF. O STF virou um palco de discursos políticos e de discussões, às vezes, dignas de reality show até. Foi o que a gente viu ontem ali do Gilmar Mendes falando daquela maneira. O voto dela não foi surpresa. A gente teve duas surpresas, digamos assim. Uma positiva, o voto do ministro Cássio, o ministro mais recente aí, indicado pelo Jair Bolsonaro. Todo mundo acreditava que ele iria votar pela parcialidade do Moro e não, votou contra a parcialidade do Moro. Sejamos sinceros, a sustentação técnica que ele deu parece ter sido frágil. Porque ele tratou o Moro como se fosse o réu do caso, que não era. Ele falou que não podia ser feito em habeas corpus, mas eu não vi um advogado ou jurista que concorde com essa opinião dele. Mas ele votou na direção correta. Ele deu o voto usando e chegando naquilo que a gente sabe. Não é porque o Moro possa ter uma ou outra opinião a respeito do Lula que isso tornou ele um juiz parcial. Para mim, quem melhor sintetizou isso foi, que agora tem falado um pouco mais, o procurador Deltan Dallagnol. Diz o seguinte, olha, para um juiz ser declarado parcial, não basta que ele tenha uma ou outra opinião ou que você ache que dê um tratamento diferenciado. É preciso que você mostre que essa parcialidade foi decisiva no resultado do julgamento. E isso, evidentemente, não foi. Sabe como é que a gente sabe disso? Porque as mesmas provas que o Moro olhou e analisou para condenar o Lula, não foi ele que prendeu o Lula, ele condenou na primeira instância. Essas mesmas provas foram para a segunda instância. Foram para um colegiado de juízes federais, que não tinham nada a ver com o Sérgio Moro, não são amigos do Deltan, nem nada disso. Eles olharam as mesmas provas e ratificaram a condenação. Declararam o Lula culpado, ou seja, a tal da parcialidade do Moro, e é importante ressaltar uma coisa, não é as coisas dos hackers que estavam aqui, isso foi um outro erro do Cássio Nunes, não são as conversas dos hackers usadas como provas aí. Era uma questão ligada à condução coercitiva do Lula. Isso. Tinha um habeas corpus negado, que o Moro saiu das férias para negar o negócio. Enfim, era um monte de outras coisas. Tinha a admissibilidade do próprio Moro também, né, Joel? Sim. De que o processo não estaria, né, sobre a conduta dele ali. Que ele não era o juiz natural. Exato. Eram essas questões que já rolavam antes, inclusive, da coisa dos hackers. Né? Mas nada disso muda a solidez das provas e muda a decisão do Moro, o veredito que o Moro deu. Tanto é assim que a segunda instância ratificou a condenação. Portanto, existe um argumento muito forte para você ser contra essa ideia de parcialidade. E eu ressalto aqui, eu falei que tinha duas surpresas, né? Uma o Cássio Nunes, outra surpresa negativa, a Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, que é uma pessoa que tem
um certo equilíbrio, mas revela também uma pessoa fraca, uma pessoa que se deixa movimentar pelas paixões políticas ou pela pressão política dos diferentes momentos. Isso já tinha acontecido uma vez no passado, num conflito que deu entre João. Supremo e Senado. Ela cedeu lá atrás, eu lembro muito bem, com relação ao Aécio Neves, e agora, de novo, mudou o voto dela. Segundo ela, não foi por causa do hacker. Ela disse, eu vou mudar meu voto aqui, mas não é por causa do hacker. Dela citou um monte de coisas, mas todas as coisas anteriores ao voto anterior dela. Então não podem ter sido essas coisas que fizeram ela não mudar de voto. Sabe? Então ela também ali foi a surpresa negativa e infelizmente terminamos com esse resultado que não é só para esse caso agora, mas pode ter certeza um efeito cascata, vai ser utilizado. Com certeza. Oi, Adriles, fala. Eu acho uma questão até de proporcionalidade da justiça, de equilíbrio. O que pesa mais? A admissibilidade ou não de um processo numa comarca, numa jurisprudência no Paraná? A questão de discussão de mérito de um habeas corpus? Ou a tonelada visceral de provas cabais que foi examinada e reexaminada em 3 instâncias? Se você coloca todo o processo judicial em questiúnculas jurídicas e não examina a fundo o mérito da causa, ou seja, a culpa cabal, estratificada e reiterada e ratificada em 3 instâncias do Luiz Inácio Lula da Silva, então você está fazendo um princípio de injustiça no próprio equilíbrio do julgamento que é feito. Agora, ou seja, é completamente absurdo isso.